a gente pode ver, né, então, o que seria esse repertório sociocultural? Então, gente, o repertório sociocultural, ele é todo o conhecimento que você tem em relação ao assunto, né? Você, como leitor competente, você tem um conhecimento a respeito desse assunto, porque você lê, porque você assiste televisão, você na internet você se informa sobre os assuntos, você lê as reportagens. Então você tem muitas informações a respeito do assunto. Então você vai construindo um repertório sociocultural a respeito do tema da redação, né? Então, por isso que você, como aluno, você tem que ser um aluno antenado com o contexto sociocultural do mundo que você vive, né? Quais são os temas da atualidade? Que assuntos estão sendo mais debatidos, né? Eu preciso pesquisar mais, eu preciso ter mais informações. Por quê? Eu vou trazer para a minha redação uma informação, vou trazer um fato, eu vou trazer uma citação, né, algum autor, algum livro que tem relação com o tema da minha redação, algum autor falou uma frase, né, tem uma frase importante que tem relação com o tema, né, a experiência vivida por alguém, né, viveu uma experiência que tem uma relação com o tema da minha redação. Então, isso vai contribuir muito para que você possa enriquecer mais a sua redação. Então, você trazer argumentos, né, para que você possa defender o seu ponto de vista inicial, que você vai defender lá na introdução do seu texto. Então, o repertório sociocultural é isso, gente. É a riqueza de conhecimentos que você traz para o seu texto. E essa riqueza vai depender do leitor que você é, do aluno leitor que você é, certo? Então é isso que a professora quer, que vocês estejam sempre conectados com o mundo que faz parte da vida de vocês. Quais são os temas que estão mais sendo discutidos na atualidade? Vamos nos informar, vamos buscar informações, vamos pesquisar, vamos ler mais, né? Então, para que vocês tenham esse repertório sociocultural. Seguindo adiante, né? A gente precisa, né, nessa competência 3 do Enem, né? A competência 3 é o que se espera que o estudante ele possa selecionar e relacionar e organizar esses argumentos de forma bem clara e estratégica, além de saber interpretá-los. Então, quando você vai escrever um texto, você precisa, primeiramente, planejar esse texto, né? De que forma eu, como redator, o que é que eu, nesse tema aqui, quais são os argumentos que são mais necessários, que é melhor que eu coloque, né, dentro do meu texto, né? Quais eu sou mais capaz de interpretá-los, né? De desenvolvê-los, né? O que dá mais certo? Então, eu preciso ter essa competência de saber selecionar os argumentos, relacioná-los e organizá-los, certo? Então, isso aí é uma competência que vocês precisam ter como redator, certo? Então, aqui, gente, olha, na competência 4, já diz que o aluno, ele precisa ter um conhecimento linguístico, né? Porque esse conhecimento linguístico é um conhecimento que você vai ter sobre a construção da argumentação. E para isso, você vai precisar usar elementos de coesão. Esses elementos de coesão, eles podem se dar entre interparágrafos ou intraparágrafo. Quando eu falo inter, né, é de um parágrafo para o outro. Intraparágrafo é dentro do parágrafo, certo? Então, eu sei usar elementos de coesão necessários, né, para
que haja o entendimento da minha linguagem, que seja coerente, certo? Então, aqui, esses mecanismos linguísticos é uma competência que você precisa saber. Que hora que eu posso usar um conectivo que dá a ideia de adição, o que dá a ideia de coisa contrária, que dá a ideia de explicação, que dá a ideia de conclusão, certo? Então você tem que saber usar esses conectores, né? Esses conectivos que vai dar sentido ao seu texto, né? Então é tão bem usado a questão do uso das conjunções. As próprias conjunções, elas dão esse suporte a gente, né? Quando eu uso as conjunções aditivas, as adversativas, as conclusivas, certo? As explicativas. Então, esses conectivos, eles vão nos ajudar a ser esses sequenciadores, operadores argumentativos, certo? E vai fazer com que o meu texto ele se torne mais coerente, ok? Agora, gente, como nós ainda estamos no passo inicial, que a professora está se atendo à questão da introdução e do desenvolvimento, eu ainda não cheguei à parte da conclusão, né? Então, eu quero trabalhar com vocês esse tema de apoio, um texto que vai trazer como tema de apoio o tema da redação do Enem do ano passado, né? Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, esse tema, ele nos leva, como a professora disse, a gente tem que ter um conhecimento sobre o assunto. É onde vai testar você qual é o seu repertório sociocultural, né? Então, eu vou logo aqui para esse slide, onde essa parte azul, ela está, né? Ela está destacada de azul justamente para mostrar para vocês que a introdução ela se compõe de 3 partes: do repertório sociocultural, da contextualização e da tese. Então, não esqueçam, na introdução nós temos 3 partes: o repertório, a contextualização e a tese. Então, para vocês verem, como o tema ele trata da democratização do cinema no Brasil, quando eu falo em democratização, eu estou falando de direitos, né? Então, o autor desse texto, como ele tinha um repertório que ele já tinha lido essa obra Cidadão de Papel, do escritor Gilberto de Maistre, o que é que ele fez? Ele trouxe esse repertório para o seu texto. Então, ele começou, né, citando a obra Cidadão de Papel. Ele diz: em sua obra Cidadão de Papel, o escritor Gilberto de Maistre disserta acerca da inefetividade dos direitos constitucionais, sobretudo no que se refere à desigualdade do acesso aos benefícios normativos. Ponto, né? Então, o que aconteceu? O autor da redação, ele trouxe um repertório para o seu texto e ele introduziu com esse repertório que foi citando a obra Cidadão de Papel, do escritor Gilberto de Maistre, que ele fala sobre a questão dos direitos constitucionais e fala sobre a questão da desigualdade, certo? Então, gente, passando aqui para o outro slide, vocês estão vendo que o parágrafo seguinte, depois do repertório, ele está destacado, né, nesse verdezinho, onde o autor ele seguiu com o parágrafo, ele fez ponto a seguir. Então, depois do repertório, é a contextualização. O que é que o autor fez? Ele disse: diante disso, a conjuntura dessa análise configura-se no Brasil atual, haja vista que o acesso ao cinema no país ainda não é democrático. Então, o que é contextualizar?
contextualizar é você trazer a temática para a situação atual, né, do tema, né? Se o tema estava falando do Brasil, ele contextualizou o Cidadão de Papel com a questão do cinema no Brasil, quando ele diz que configura-se no Brasil atual, quer dizer que é igual ao Brasil atual, como no cinema, né? Ele comparou como o cinema no Brasil, que ainda não é democrático. Do mesmo jeito que lá no Cidadão de Papel, as pessoas não tinham direito, né? Que falava da desigualdade, aqui no Brasil também o cinema é desigual, né? Então ele contextualizou, certo? Então isso que é contextualização. Então a segunda parte da introdução é a contextualização do assunto. Agora nós vamos ver a terceira parte da introdução, que é a tese. Vocês estão vendo nessa parte amarelinha que o autor colocou ponto a seguir depois de democrático. Ele diz: essa realidade se deve essencialmente à falta de subsídios para a infraestrutura nas regiões periféricas e a urbanização desordenada das cidades. Então aí foi onde o autor colocou o ponto de vista dele. Ele finalizou o parágrafo da introdução colocando seu ponto de vista. Então, o que é que ele disse? Qual foi o ponto de vista dele? Ele disse que essa realidade se deve, né? Ele diz essencialmente, quando ele bota essencialmente, ele enfatizou mais. Ele disse se deve à falta de subsídios para a infraestrutura nas regiões periféricas, quer dizer que o cinema que não existe infraestrutura nas regiões periféricas e a urbanização desordenada das cidades. Então, é isso que faz com que o cinema não seja democrático no Brasil. A infraestrutura das regiões periféricas e a urbanização desordenada da cidade. Esse foi o ponto de vista do autor desse texto.